Muito boa noite, então, para quem chegou depois, nos últimos minutos. São 8h05, nós começamos, então, nossa conversa. Hoje, tratando do livro de Judite, talvez não tão conhecido, não tão lido assim. Eu espero que seja um momento bom para você, que você possa aproveitar e refletir também alguma coisa, nós temos um pequeno aviso inicial, Eu estou lendo os textos apócrifos do Antigo Testamento como nós os entendemos, não como livros inspirados. Até por isso eu não uso a terminologia católico-romana, chamando-os de deuterocanônicos. Eu os estou chamando de apócrifos, como fez Lutero, como fez antes dele Jerônimo, e faço isso, esse é o plano, ler como eles são. Lutero disse, eu sempre vou lembrar da notinha na Bíblia de Lutero, são textos que não devem ser usados para estabelecimento de doutrina, mas que devem sim ser lidos porque são úteis, têm algo de bom e útil de se ler, Então vamos ler, vamos pensar Judite e tentar descobrir o que é bom e útil aqui nesse texto, boa noite para Regina e boa noite para a Dona Carmen também, que estão aqui conosco. Judite, um livro muito enigmático de alguma forma. Por exemplo, não se sabe ao certo quando foi escrito, isso não é algo específico de Judite. Muitos livros antigos nós realmente não sabemos quando foram escritos, mas de Judite também não sabemos ao certo quando foi escrito. Mas é curioso, diferente de muitos outros livros, o livro de Judite a gente não sabe onde foi escrito, mas isso também, sobre muitos livros da Antiguidade, nós não sabemos exatamente onde foram escritos. Mesmo do Novo Testamento, tem vários livros que a gente não sabe exatamente. Foi escrito na região da Judéia, foi escrito em Éfeso, foi escrito em outra cidade do mundo grego. Tudo bem, mas de Judite também a gente não sabe nem em que idioma foi escrito. Isso é muito interessante. Nós não temos certeza se Judite foi escrito em hebraico, em aramaico ou em grego. São as três grandes candidatas, assim. Em algumas introduções você vai ler assim, é um texto cujo original é hebraico e foi traduzido para o grego, mas isso é um assunto ainda sob discussão, há opiniões divergentes sobre isso. Jerônimo diz que ele acessou o livro de Judite em aramaico, ele diz isso. Mas há quem entenda, e especialistas que entendem, que Jerônimo acessou uma tradução do texto grego para o aramaico, e que seria o original um texto escrito já em grego, E aí fica assim, como é que a gente descobre isso, Como é que a gente fica ter certeza disso? A gente sabe que o texto grego é muito antigo, E aí a questão é, esse texto grego parece ser uma tradução de um texto de Judite original em hebraico? Tem gente que diz que sim, porque o texto grego ali tem o que a gente chama de hebraísmo, um jeito, escreve-se na língua grega, só que tem um resto de um jeito de falar do povo hebreu. Mas isso pode ser também explicado não porque foi uma tradução que foi feita de um texto original hebraico, mas porque o autor que escreve supostamente em grego, ele conhece a Bíblia traduzida para o grego, o Antigo Testamento traduzido para o grego, e ele quer que o texto dele se pareça com isso. Então ele faz uso de algumas expressões que parecem mais hebraicas, Por outro lado, o texto tem características de um grego muito refinado, muito incomuns essas características em textos daquela época traduzidos do hebraico para o grego, Algumas peculiaridades que são bem de um grego refinado. Então, existe essa discussão, ela ainda está em andamento, se ele foi escrito, um texto escrito na Judéia, por exemplo, ou uma proposta que ele foi escrito em Alexandria, em grego já.
Isso não vai afetar a nossa leitura, assim, não vai afetar muito o sentido do texto, só talvez a percepção de alguns detalhes, né? Então eu só comento isso a título de introdução, assim, para vocês saberem que nós não sabemos, né? De qualquer forma, tanto quem pensa que o texto original é escrito em hebraico, quanto quem pensa que o texto original é escrito em grego, entende-se que ele é um texto de antes de Cristo, né? Talvez do século II antes de Cristo, por aí. Quem pensa que ele foi escrito em hebraico, pensa que ele é do período dos Macabeus, de um tempo em que o povo de Israel está numa certa busca por independência e de manutenção de uma certa independência, e que esse texto serviria para animar as pessoas a isso, né? A dar um vigor a essa luta pela manutenção da independência na Guerra dos Macabeus. Quem entende que ele foi escrito em grego pode pensar que ele foi escrito em Alexandria, do Egito, né? Ali na região do Egito, de um povo judeu falante de grego e que gostaria também de ter uma história assim emocionante e que desse um valor a esse povo, né? A essa unidade do povo também, mesmo o povo que não está em Jerusalém, né? Agora, antes de passar às outras questões, eu dou boa noite também para o Tércio, que chegou aqui, Tércio Miller, e para o Bruno Barros também, né? Muito boa noite. Essa é a nossa situação, não sabemos muito do livro de Judite assim, sobre a origem. Isso eu digo, geralmente você pode pegar uma introdução e vai dizer coisas muito certinhas, né? Mas se a gente procura um pouco mais, vai descobrir que há acadêmicos especialistas nesses textos que ainda estão discutindo isso, né? Eu tendo, depois de uma leitura que eu fiz muito recente, a suspeitar um pouco mais da possibilidade de um texto original em grego, né? E vou mencionar algum motivo durante a nossa leitura, durante os nossos comentários aqui. Um motivo que me parece bem convincente. Mas os assuntos, né? Os assuntos do livro, que fazem o livro ser interessante, me parece, até para quem é protestante também, né? O livro traz uma questão ética muito difícil. Alguém lendo o livro de Judite pergunta assim: os fins justificam os meios? Judite vai ser uma heroína que constrói a sua vitória a partir de algo que geralmente a gente vai dizer que é errado fazer, né? Judite, você vai ver daqui a pouco, né? Outra questão que é muito forte no texto é a questão da fidelidade do povo com relação a Deus e da piedade, né? Judite é uma pessoa extremamente piedosa, extremamente dedicada a Deus. Vamos ver também que tipo de piedade é essa, né? É também surpreendente. E também o livro fala de confiança em Deus, né? No momento de aflição, no momento de ameaça grande, em quem confiamos? Essa é uma questão também do livro de Judite. Eu acho muito interessante, né? Vamos lá para a história, então. Antes eu dou boa noite para o Clene também, Clene que chegou por aqui. A história tem um contexto muito curioso, contexto que eu falo assim, contexto histórico, né? Imagina, sempre que a gente lê um profeta ou um livro qualquer da Bíblia, a gente pensa assim, qual que é a época disso, né? E aí alguns profetas a gente vai saber, isso aqui é no tempo, por exemplo, Daniel, é no tempo de Nabucodonosor, é no tempo do exílio da Babilônia. A gente fica sabendo disso, né? E aí a gente vai perguntar para o livro de Judite, qual que é o seu contexto, o livro de Judite? E o livro de Judite bota a gente num labirinto total, porque ele vai dizer assim, olha, Nabucodonosor era rei da Assíria nesse tempo. E a gente já se assusta assim, como Nabucodonosor nunca foi rei da Assíria, ele foi da Babilônia. Então por que a Síria aqui, né? Aí a gente pode pensar assim, vai ver que está dizendo a Síria, mas por outro motivo, está pensando na Babilônia. Mas aí depois ele diz assim que Nabucodonosor reinou sobre Nínive, ele reinava sobre Nínive. Só que historicamente, Nínive, que é uma cidade da Síria, foi destruída pelo pai de Nabucodonosor. Percebe isso?
O contexto histórico, ele é um labirinto, porque ele não faz sentido nenhum. Aí depois, ele vai dizer lá no capítulo 4, versículo 13, ele deixa bem claro que essa história está acontecendo quando o povo de Israel já voltou do exílio e acabou de se assentar de novo, ser reunido de novo da dispersão do exílio e se assentar na sua terra de novo, né? Só que esse pós-exílio, nós bem sabemos, né, qual que é o contexto do pós-exílio na Bíblia, né? Não é de Nabucodonosor. Nabucodonosor, na verdade, é o que leva o pessoal para o exílio. E da volta do exílio é quando o império da Babilônia cai sob o império persa, né? E o império persa se ergue. Então a gente fica numa situação assim, afinal de contas, é o tempo em que Nínive existe, é o tempo de Nabucodonosor, que agora está falando que ele é rei dos assírios, ou é o tempo da volta do exílio, né? Muitos leitores do texto de Judite vão dizer assim, olha, a confusão que o texto constrói histórica é tão grande que é impossível de ser algo involuntário, ou seja, é impossível de ser um erro da pessoa confundir tantas pessoas assim. É como se ele tivesse assim, vou escrever uma história que aconteceu no Brasil, e aí eu falo assim, quando o Fernando Henrique era o imperador que sucedeu Dom Pedro I, aconteceu que no Brasil houve a Copa do Mundo, né? E por isso construiu-se um estádio de futebol muito grande. É uma coisa tão sem noção que especialistas dizem assim, essa construção só pode ser escrita assim para as pessoas perceberem que ele está jogando de uma forma diferente com a história e que ele está construindo um texto que não é para ser lido como história, mas que é para ser percebido de outra forma, né? Algumas pessoas pensam assim. Há também quem queira salvar a historicidade do livro, tentando costurar isso de alguma forma. Mas no meio acadêmico, mais assim, erudito, todo mundo pensa que é impossível isso. É uma bagunça proposital mesmo, né? A geografia também é muito confusa. Há uma descrição razoavelmente precisa do território de Jerusalém, ali de onde está Jerusalém, mas outras regiões começam a ficar bem nebulosas, assim, né? São cidades que nunca foram mencionadas em outra fonte. Na verdade, a cidade em que vive Judite, Betúlia, é um nome até muito bonito, né? Betúlia, não é uma cidade mencionada na Bíblia e não é uma cidade conhecida por outras fontes antigas também, né? Parece uma coisa meio inventada e para ser lida como inventada, mas também, né, de qualquer forma, não tira o valor do livro como um livro que pode trazer coisas a serem aprendidas, né? Vamos logo, então, ao enredo. Eu vou contar um pouco o enredo para quem não conhece, né? E aí a gente vai chegar na parte mais importante, né? Nabucodonosor, então, aqui apresentado como rei da Assíria, ele fez uma guerra e convocou todos os povos da região para se aliarem a ele, né? Igual os Estados Unidos, vou fazer uma guerra, já procura a Inglaterra para ser aliada. Só que o problema naquele caso é que os povos ignoraram o chamado de Nabucodonosor, tipo, deixaram para lá, né? Não quer nem saber, não vamos participar dessa guerra dele. Ele venceu a guerra que ele tinha proposto e ele decide depois que ele vence a guerra, agora eu vou me vingar de todos esses povos que não quiseram guerrear ao meu lado, né? E aí vem Nabucodonosor, que chama o seu general, o sujeito que eu li o nome dele 200 milhões de vezes, escrevi o Holofernes, né? O Holofernes que vai fazer a guerra para Nabucodonosor contra esses povos que abandonaram Nabucodonosor, que não atenderam ao seu chamado. E ele vai fazer uma guerra grande, assim, fala, vou empilhar corpos aqui nessa região toda, e vai ser uma carnificina mesmo. Se os povos das cidades a que eu chegar se renderem, eu vou preservá-los, né? Não vou matar todo mundo, se renderem. Mas uma coisa estava certa, os povos que se renderem vão ser preservados,
mas o santuário do Deus deles, de cada cidade, vai ser destruído. Isso é muito, muito marcante, isso vai ser um ponto importante para o desenrolar do texto. Por que que o plano é destruir os santuários de todos os povos, né? É algo muito curioso aqui no capítulo 3, versículo 8. Mas ele não deixou de devastar seus santuários dos povos rendidos e cortar as suas árvores sagradas. Fora autorizado exterminar todos os deuses da terra, de maneira que todos os povos adorassem só a Nabucodonosor, e que todas as línguas e todas as tribos o invocassem como Deus. Aqui tem uma coisa histórica também que não bate, né? Porque os imperadores babilônicos, nem os assírios também, não se colocavam como deuses e não cobravam adoração, assim, né? Então fica uma coisa meio estranha de se dizer. Mas, de qualquer forma, isso vai ser importante porque o povo judeu vai querer resistir a essa guerra justamente porque eles sabem que, mesmo que eles se rendam, o templo seria destruído, né? O santuário seria profanado, né? Isso é um ponto importante, então, para o desenrolar dessa história, né? O povo de Israel, então, fica apreensivo e resolve resistir, resolve se preparar para a guerra, né? Não se render, não querem se render. O general Holofernes, ele fica furioso com esse povo que vive em montanha, que é o povo de Israel, que não quer se render. Ele fica sabendo, estão se preparando para a guerra, que absurdo, né? E aí ele chama os amonitas e os moabitas, porque são daquela região também, já conhecem o povo de Israel há mais tempo, e pergunta assim, que povo chato é esse que não quer se render? Né? Essa é a pergunta que o general Holofernes faz. Né? Que povo é esse que não quer se render? Eles são fortes? Eles têm um exército muito numeroso? Deem-me informações sobre eles. E aí vem um personagem muito interessante. Antes do personagem, eu dou boa noite aqui para a Janaína e para o Guilherme. Muito bem-vindos, lá de São Leopoldo, né? Esse personagem interessante é o Aquior. Aquior, ele é um amonita, ele é o líder dos amonitas, e ele dá um conselho para o general Holofernes, um conselho muito sábio. Ele fala assim, olha, esse povo aí, esse tal de povo de Israel, eles só perdem as guerras quando eles pecaram contra o Deus deles. Se eles não pecaram contra o Deus deles, o Deus deles protege e faz com que eles vençam a batalha. Então fiquem atentos, porque pode ser que eles estejam sendo fiéis ao Deus deles. Nesse caso, não tem para você Holofernes. E aí vocês vão ser destruídos. Né? Isso é o conselho que o Aquior dá para o general Holofernes. Um conselho verdadeiro, a gente vai ver, verdadeiro, mas que faz com que o Holofernes fique mais furioso ainda. Porque ele diz assim, quem és tu, Aquior? Quem és tu que profetizas entre nós como hoje e dizes para não guerrearmos contra a raça de Israel, porque o Deus deles os protegerá? Ele fica bravo com essa história, assim, de vai falar que a gente vai perder a guerra por causa que eles vão ser protegidos por um Deus. E aí o Holofernes tem o que eu vou chamar de desmedida, né? É irônico, porque ele vai dizer algo que faz ele dar um passo além de todo o bom senso da medida do ser humano, né? Ele fala assim, quem é Deus além de Nabucodonosor? Né? Quem é Deus além de Nabucodonosor? E aqui parece que essa fala de Holofernes já garante a sua queda, né? Aqui ele deu o passo que ele não deveria ter dado. E surge a seguinte pergunta que é importante para o livro, né? Em quem se confia? Né? Quem confia, confia em quem? Holofernes confia em Nabucodonosor, que é o seu grande rei, né? Ele é o general desse grande rei. E em quem o povo de Israel vai confiar? E aqui a pergunta começa a aparecer para a gente, uma grande pergunta do livro, né? Esse Aquior, que é um amonita, né?
Às vezes eu confundo se ele é amonita ou moabita, porque eu lembro do livro de Ruth, né? A moabita, mas ele é amonita. O Aquior vai ser então entregue aos judeus, né? Eles ficam com tanta raiva dele que eles está falando que os judeus vão ganhar, então vai lá para junto dos judeus e você vai ser derrotado junto com eles, né? Mandam o Aquior para o meio dos judeus, para dentro da cidade, e aí ele conta para os judeus a situação, conta que vem guerra por aí mesmo, né? E o povo judeu vai se humilhar diante de Deus dizendo: Senhor, lá no capítulo 6, 19, Deus do céu, vê o orgulho deles, e aí está nessa fala do Holofernes, quem é Deus além de Nabucodonosor, vê o orgulho deles e tem piedade da humilhação de nossa raça. Esse é o clamor, o primeiro clamor que os judeus vão fazer. Boa noite para Valdete, Mário Geraldo e Ciele também, muito bem-vindos. E aí, eu estou contando história, tá, gente? Depois a gente vai ter um pequeno momento de refletir também, mas eu estou contando a história do livro de Judite. Dá para vocês entenderem ainda, porque agora a gente chegou no ponto da história que a guerra acontece. O que Holofernes vai fazer? Ele faz um cerco à cidade de Betúlia. Lembrem-se, a cidade de Betúlia, ela só aparece nesse livro. Aparentemente, ela é uma cidade imaginária. Né? E Judite mora ali. Ele faz um cerco na cidade de Betúlia, bem aquilo que a gente lê no livro de Lamentações, né? Ninguém sai, ninguém tem acesso à comida, ninguém vai poder ter água, pegar água para beber de fora da cidade, e se sair vai morrer na espada. É um cerco, né? E aí fica a cidade cercada assim. Os líderes decidem continuar, né, decidem que não vão se entregar, né, decidem que vão resistir, os líderes da cidade de Betúlia, cidade supostamente, a meu ver, imaginária. E aí acontece algo muito interessante. Veja, os líderes, na sua sabedoria, pensam assim: vamos resistir, Deus vai nos ajudar. O povo da cidade de Betúlia reage contra os seus chefes, contra os seus líderes, um deles o principal Osias, e reage dizendo assim, né, o povão, vocês deviam ter negociado com o Holofernes, para a gente não ser uma cidade sitiada, para a gente não ficar sob um cerco, porque agora a gente está morrendo de fome. Vocês foram inventar de resistir, né, ao exército da Babilônia, e agora, palavras do povo, né? Deus nos entregou nas mãos deles. Esse é o capítulo 7, versículo 14. Boa noite, meu compadre Ramirão. Boa noite, bem-vindo. Então, Deus nos entregou nas mãos deles. E isso aqui é muito interessante, né? É a interpretação do povo da cidade sobre os acontecimentos. Eu gosto de lembrar isso porque a gente vê, né? A gente interpreta texto, mas a gente também interpreta acontecimentos. E o povo está vendo a cidade sob cerco e interpretou assim: Deus nos entregou na mão deles. Já era, é a interpretação do povo. Agora fica a questão: a voz do povo é a voz de Deus? Aqui não. Aqui a voz do povo está redondamente enganada, né? Osias, o chefe principal da cidade, junto com os outros, faz um acordo e um juramento, né, para o povo ficar calmo, né, para tentar negociar com o povo também que está revoltado. Vamos esperar mais 5 dias. Nesses 5 dias, vamos clamar e Deus vai responder e vai nos livrar disso daqui. Se Deus não nos livrar em 5 dias, é o prazo, né? De certa forma ele está dizendo, é o prazo que Deus tem. Se Deus não nos livrar nesses 5 dias, nós vamos nos entregar, vamos nos render. Qual que é o problema disso? De novo aquela pergunta, quem confia, confia em quem? E que confiança é essa? E aí você deve estar sentindo falta de alguma coisa nessa conversa toda, né? São 8h30 e eu não mencionei na história a tal da Judite. Tudo bem, agora aparece Judite, tá? Agora aparece Judite na história e ela é apresentada no capítulo 8 como uma viúva jovem, muito atraente e uma viúva que tem
recursos financeiros. Ela não é uma viúva pobre, porque o marido deixou para ela o suficiente para ela viver, deixou servos, deixou prata, ouro, deixou tudo que ela precisa para o resto da vida. Ela não tem necessidade. Mas ela é uma viúva que não teve filhos, né? Não teve filhos, e ela aparece na história ouvindo essa conversa. Ela soube desse juramento que Osias fez de que vamos esperar 5 dias e se Deus não fizer nada, nós vamos nos entregar. E Judite fica revoltadíssima com isso. Ela fica muito revoltada com essa história e ela intervém. Judite, a viúva, jovem e bonita, repreende os chefes da cidade, os homens chefes da cidade. E ela repreende com palavras muito fortes, dizendo assim: quem sois vós que hoje tentais a Deus e vos colocais acima dele no meio dos filhos dos homens? Agora colocais à prova o Senhor Todo-Poderoso. Jamais compreendereis coisa alguma, se não descobris o íntimo do coração humano e não entendeis a razão e o seu pensamento. Como então penetrareis o Deus que fez todas as coisas? E ela defende aqui que os desígnios de Deus são incompreensíveis para o ser humano e que o ser humano não tem o direito de colocar Deus à prova, né? Judite é uma teóloga, né? Judite é uma teóloga e brincando eu vou dizer que Judite é uma teóloga da cruz, ela é uma teóloga luterana de certa forma, né? Mas isso é brincadeira, tá? Mas é muito sério. É muito sério a percepção e a sabedoria que ela tem e a coragem de repreender os chefes do povo, né? E ela diz mais: se Deus não quer nos socorrer em 5 dias, Ele tem poder para fazê-lo no tempo em que quiser, como também pode nos destruir diante dos nossos inimigos. Ela quer ser submissa a Deus até as últimas consequências. Não se encurrala Deus como um homem, nem se pode submetê-lo como a um filho do homem. Isso aqui é uma expressão muito interessante, lá no capítulo 8, versículo 15, mais ou menos, porque é uma expressão que ela recupera lá de Números 23, 19, só que isso só faz sentido recuperar isso do texto grego de Números. E isso aqui é um argumento para Judite ter sido escrita, do livro ter sido escrito em grego, porque ela só faz essa referência aqui de Deus não ser encurralado, de Deus não ser enganado, porque o autor está lendo o texto grego de Números, né, e não o texto em hebraico, né? Então isso tende a favorecer a ideia de que o texto está sendo escrito em grego a partir de um diálogo com a Torá em grego também, né? O que torna um pouco plausível que a origem seja de Alexandria. Tudo bem, continuemos aqui com a fala de Judite, né? Por isso, esperando pacientemente a salvação dele, invoquemo-lo em nosso socorro. Ele ouvirá a nossa voz, se for do seu agrado. Essa é Judite. E aí você pensa assim, o que eu falo para uma Judite dessa? Né? O que eu vou dizer? Eu vou dizer que ela está errada? Vou dizer que a gente fez certo de falar que Deus tem 5 dias e pronto? Não, nem Osias, o chefe da cidade, teve coragem de fazer isso, né? Tem só mais um detalhe aqui que Judite tem como argumento fortíssimo também. Lembrem-se que eu disse que eles iam destruir os santuários todos, né? Mesmo em caso de rendição. E aí ela diz lá no 8:21, se formos capturados, assim também será toda a Judéia, e nosso santuário será saqueado, então nosso sangue deverá responder por sua profanação. Ou seja, se nós formos covardes e nos rendermos para preservarmos a nossa vida, o templo do Senhor será destruído. E aí nós seremos culpados por isso. E aí sim, nós vamos sofrer porque nós fomos culpados pela profanação do templo do Senhor. Judite é piedosa aos extremos, né? E aí ela termina o seu argumento dizendo,
Nós não podemos colocar Deus à prova. Nós, humanos, é que estamos sob prova. Deus que nos colocou em prova agora. Nosso lugar não é de provar a Deus, mas é de saber que estamos sendo provados por Ele. E aí Osias vai reconhecer a sabedoria de Judite, você é sábia mesmo. Ele vai dizer, há muito tempo todo mundo da cidade sabe, Judite, que você é muito sábia e inteligente. Ninguém tem dúvida disso. E você está certa. Você está certa. Você tem razão. Esse juramento não deveria ter sido feito de 5 dias, prazo para Deus, mas ele foi feito já, eu não posso voltar atrás por causa do povo da cidade. E aí ele pede, então Judite, por favor, ore para que a situação mude, para que a coisa se resolva, mas o juramento permanece, 5 dias é o prazo. E aí Judite diz assim, vou fazer uma coisa surpreendente, que vai fazer com que eu seja lembrada por todas as gerações do nosso povo. Mas eu não vou contar antes, eu não vou contar o que eu vou fazer. E aí muda a cena, Judite vai fazer o quê? Judite vai orar, vai fazer uma oração lá no capítulo 9. Na oração de Judite, ela fala com Deus, ela argumenta com Deus, tem detalhes muito ricos aqui, uma escolha de argumento de Judite que é muito bonita e muito inteligente, não dá para trabalhar tudo da oração, daria só 1 hora só dessa oração. Eu só menciono assim, ela fala com Deus, né? Deus, ó meu Deus, ouve-me que sou uma pobre viúva. Isso na tradução da Bíblia de Jerusalém. Não é uma boa, talvez, escolha do termo pobre. O termo pobre não está nem no texto grego, nem no texto da Vulgata latina. Tá? Em latim e grego não está o termo pobre, ele só diz, ouve porque eu sou uma viúva. A ideia de pobre e viúva não encaixa bem, porque Judite, como nós vimos, não é pobre, né? Mas ela está argumentando, ouve essa viúva aqui e me socorre, né? Lembra que Deus manda na própria lei que as pessoas socorram as viúvas, né? E agora elas falam, eu sou viúva, Deus, me socorre aqui, me escuta, né? No 9, versículo 7, tem uma coisa muito bonita, Judite 9, 7, ela diz assim, né? Eis os assírios, ela está chamando de assírios porque o livro chama Nabucodonosor de rei dos assírios. Eles se prevalecem do seu exército, gloriam-se de seus cavalos e de seus cavaleiros, orgulham-se da força de seus infantes, confiam no escudo e na lança, no arco e na funda, e não sabem que tu és o Senhor que põe fim às guerras. Isso daqui também é muito bonito e é muito importante, essa caracterização de Deus como aquele que põe fim às guerras, porque isso vai aparecer depois no final do livro, no Cântico de Judite. E isso é uma recuperação de Êxodo 15:3, também somente na tradução grega do livro de Êxodo. No texto hebraico diz que Deus é aquele que é o guerreiro, Deus guerreiro. E no texto grego da tradução de Êxodo diz que Deus é aquele que põe fim às guerras. Então Judite está construindo esse argumento aqui a partir do livro de Êxodo 15:3 em grego, né? Judite, ou seja, o autor do livro de Judite lê a Bíblia em grego, né? Mas vamos lá, Salmo, eu vou ler com vocês um Salmo, só um trechinho do Salmo 46, só para ver que Judite também está ancorada na tradição dos Salmos, que diz assim, Salmo 46, versículo 8 a 10. Venham contemplar as obras do Senhor que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. E aí vem aquele versículo muito lembrado, né? Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Esse princípio teológico de que Deus é que põe fim às guerras, de que podemos esperar nele, aquietar, né, e saber que podemos esperar nele, ele é recuperado no livro de Judite como um todo, né? É o conteúdo teológico do livro, muito importante é isso, né? Bacana que o Bruno escreve aqui, né, que lembrou do Salmo no momento da leitura. Que bom que você fez
essa conexão, justamente. E aí, essa oração, ela se estende, né, por 2 páginas da Bíblia. Tem coisas muito bonitas, assim, muito interessantes, né? Ela pede, né, para Deus: olha a altivez desse povo, né? Envia tua ira sobre suas cabeças, dá à minha mão de viúva a valentia almejada. O texto vai antecipando o que vai acontecer. Isso aqui é literatura, é um trabalho literário muito grande aqui, né? Primeiro, envia tua ira sobre suas cabeças. O que Judite vai fazer com o Holofernes? Se você viu a imagem que eu usei para divulgar o estudo hoje, você sabe o que ela vai fazer, né? Ela vai arrancar a cabeça do sujeito. Justamente a cabeça que é mencionada aqui. Dá à minha mão de viúva valentia almejada. Ela vai usar a mão dela literalmente para decepar não, né? Tirar a cabeça do Holofernes fora. Aqui, pela astúcia de meus lábios, fere o escravo com o chefe e o chefe com o seu servo. Quebra sua arrogância pela mão de uma mulher. Judite sabe muito bem que é surpreendente o que ela vai fazer, porque ela é uma mulher que vai ser usada por Deus para aniquilar uma guerra, né? Mas pela astúcia dos meus lábios. Isso é curioso, né? Pedir para Deus a astúcia dos lábios. E aqui vem o problema ético que a gente vai ver. Tem aqui uma parte também, né, muito interessante, no versículo 11 do capítulo 9. Tua força não está no número, nem tua autoridade nos violentos, mas tu és o Deus dos humildes, o socorro dos oprimidos, o protetor dos fracos, o abrigo dos abandonados, o salvador dos desesperados, né? De repente, eu vou brincar de novo, tá? Judite parecia teóloga da cruz, lá luterana, no começo do livro, a primeira fala dela. Agora alguém pode pensar que ela parece teóloga da libertação, né? Mas isso é só brincadeira. No versículo 13 tem algo muito interessante na oração também. Imagina a pessoa orando a Deus e pedindo o seguinte: dá-me uma linguagem sedutora para ferir e matar. Que oração é essa, né? Dá-me uma linguagem sedutora para ferir e matar. Eu penso assim que a gente poderia, aqui tem uma questão ética, né? Judite vai mentir para vencer essa guerra. Ela vai usar de mentira mesmo. Isso, José Roberto, degolar era a palavra que eu queria, não é decepar, degolar, exatamente. Ela pede para ela poder mentir, né? Como é que você faz um plano de livrar o povo de Deus de uma guerra mentindo? E aqui tem uma coisa muito, muito interessante, né? Eu queria ler com vocês o Salmo 144, só o comecinho, né? O primeiro versículo aqui. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que treina as minhas mãos para a batalha e os dedos para a guerra, né? Que coisa também, a gente nunca se assustou com isso, né? Com Davi, que a gente sabe que foi um homem de guerra e um homem que derramou muito sangue, né? Isso é inclusive mencionado. Davi que matou muita gente, literalmente, e ele diz que Deus treina minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra, né? Eu não consigo ler isso sem ser muito literal, né? Hoje a gente espiritualiza esse salmo, claro, né? A gente não está pensando em guerra mais, mas para Davi, né? Esse é um salmo de Davi, Salmo 144, pode ser visto como algo bem concreto, né? Então, eu não sei se seria errado, Judite, né? Se eu posso clamar a Deus para me ajudar a guerrear com espada e com exército, por que não pedir a Deus para usar outra arma que eu tenho, que nesse caso aqui do versículo 13 é uma linguagem sedutora, né? Depois eu acho que Judite, essa é uma proposta que eu nunca não vi ninguém fazendo isso, mas hoje, durante minha reflexão, me pareceu muito plausível aproximar Judite de Davi, né? De Davi, por isso também. Adiante tem mais um trecho em que isso aparece. Vou tentar adiantar a contação da história aqui, porque temos que terminar, né? Judite toma banho, né? Ela vai tomar um banho, ficar bem bonita, tirar a roupa de luto dela. Ela estava de luto, não comentei. Judite estava em luto até hoje, fazia anos que o seu marido tinha morrido, e ela permanecia vestindo o saco, colocando cinzas, ela estava naquele clima ainda. Acabou agora momentaneamente o luto, toma um banho, fica bonita, passa perfume, fica cheirosa, e vai ao acampamento dos inimigos.
bonita e sedutora, lá vai Judite, né? E aí no versículo 10, 19, tem algo muito curioso também. As pessoas, quando ela chega, os inimigos não vão matá-la, ela é uma mulher simplesmente que está se aproximando, sem arma e meio inofensiva, aparentemente inofensiva. E ela seduz as pessoas com sua aparência. Fica todo mundo abismado e boquiaberto com a beleza da senhorita, né, da viúva jovem. E aí, diz assim lá no capítulo 10, 19, né? Admiravam-se de sua beleza e por ela admiravam os israelitas. Disseram uns aos outros: quem desprezaria ela? Quem desprezaria um povo que tem mulheres como esta? Não é bom ficar um só homem deles. Os que ficassem poderiam seduzir toda a terra, né? Deixar um homem vivo seria perigoso porque ele poderia seduzir toda a terra. Um homem desse povo que tem uma mulher tão bonita assim. Eu acho que tem muita ironia nessa fala que é colocada na boca deles, né? Uma primeira ironia seria assim: por que eles estão preocupados com a capacidade de sedução de um homem mais do que de uma mulher, né? Porque eles estão achando que os homens de Israel vão seduzi-los mais ainda, né? Pode ter uma certa brincadeira aqui, lembrando, né? Não é do nosso ponto de vista isso, não quero trazer nosso debate sobre homossexualidade do nosso tempo para aquele tempo de forma anacrônica, mas lembrando que os judeus de língua grega já havia uma tendência a brincar jocosamente com o fato de que outros povos, principalmente os gregos, tinham a homossexualidade como normal, né? Isso eu conheço de fontes judaicas de língua grega escrevendo, debochando e criticando, né, esse uso dos gregos, né? Mas tem outra ironia, né? Eles se preocupam com deixar um homem, e aqui o termo é homem do macho mesmo, né? Um homem vivo, porque ele poderia ser um problema, ser uma ameaça, quando eles não reconhecem que a ameaça está diante deles, que é aquela mulher, né? A ameaça que vai destruir o plano deles não é um homem de Israel, é aquela jovem, né? É aquela jovem. Então, Judite conta uma grande mentira para Holofernes, ela vai ser recebida pelo general e conta uma mentira para ele. A mentira que ela conta é basicamente assim: o povo lá da cidade está quase cometendo o sacrilégio de comer na fome extrema os alimentos consagrados a Deus. Né, os alimentos que já foram consagrados e que não podem ser mais tocados. Ela até exagera na lei. Se eles fizerem isso, quando eles fizerem isso, eles vão ter pecado contra Deus, e se eles pecaram contra Deus, eles vão perder a guerra. Se eles não comerem, espera, né? Vamos esperar até eles comerem. O Holofernes cai, porque ela é bonita, toda hora o texto fala, né? Ela é muito bonita, eles ficam lá embasbacados. Então, junta isso com a lábia que ela tem, ele cai na mentira dela. E aí, ela é muito astuta, né? Ela diz assim, olha, se seguires o conselho de tua serva, aqui tem uma coisa de tradução que eu comento também, né? Deus levará a bom termo tua empresa e o meu Senhor não fracassará em seus planos. Aqui a tradução, ela usou um jeito de dizer assim, Deus levará a bom termo tua empresa, teu empreendimento, né? Falando para Holofernes, e o meu Senhor não fracassará em seus planos. Em grego, isso aqui é mais ambíguo ainda, tem mais duplo sentido, porque é assim: caso sigas cabalmente as palavras da tua serva, Deus realizará plenamente a coisa, o empreendimento, contigo. Não é que tu completarás a tua empresa, não é que o teu empreendimento vai dar certo. Deus terminará, concluirá o empreendimento contigo, né? E não falhará meu Senhor nos planos dele. Holofernes, quando escuta isso, certamente ele acha que ela está falando dele mesmo, né? O meu Senhor aí, ela já chamou ele de Senhor na conversa, ela acha que é ele. Mas Judite está dizendo uma verdade aqui. Deus vai realizar plenamente o plano dele contigo.
e não falhará. O meu Senhor, ela pensa em Deus, nos planos dele. Só que ela sabe que os planos aí são da morte de Holofernes. E Holofernes acha que os planos que vão ser cumpridos são os planos dele de destruir essa cidade da Betúlia, né? É uma ironia muito fina aqui que constrói. Ela mente, né, sobre esse propósito deles comerem os alimentos consagrados. Tem uma verdade irônica lá no versículo 11, 16 também, que eu marquei que eu gostaria de ler, então eu vou ler. 11, 16. Logo que ela diz, tua serva, compreendi tudo isso, tudo que os israelitas iam fazer de comer os alimentos proibidos, fugi da presença deles. Deus enviou-me para realizar contigo coisas com as quais toda a terra se assombrará quando as ouvir. É outra verdade, né? Deus vai realizar coisas assombrosas entre eu, Judite, entre mim e você, Holofernes. É verdade, só que ele acha que essas coisas assombrosas vão ser a derrota da cidade da Betúlia, e na verdade é a própria morte dele, né? É irônico e tem um traço de trágico nisso também. Ela tem essa sagacidade muito grande também para arquitetar um motivo para ela poder fugir quando ela matar o Holofernes, porque ela diz assim, então toda noite eu vou ficar aqui com vocês, né, no acampamento, mas toda noite eu vou dar uma saída, tá bom? Ficar sozinha lá no escurinho, lá fora do acampamento, para fazer oração a Deus, para Deus me contar quando o povo pecou. E assim eu vou saber, quando Deus me falar o povo pecou, eu venho aqui e falo assim, vamos atacar. Isso dá para ela o motivo de sair do acampamento sempre sem ser detida, né? Sem ninguém suspeitar dela. Ela vai fazer essas saídas. E sempre ela come separadamente na hora de comer junto com o Holofernes ali, ela come numa mesinha à parte, ela come a comida dela separada, porque ela é judia e ela preserva muito esse zelo pela lei, né? Do costume das regras alimentares, inclusive, né? Tem um monte de coisa que eu marco assim para ler. Ela diz assim, ele fica preocupado, mas e se acabar que ela trouxe alimentos lá da cidade, alimentos puros, né, alimentos puros para os judeus. E se acabar o alimento que você tem, você vai comer com a gente? E aí Judite fala assim, viva em paz, meu Senhor, pois não acabará o que tenho comigo antes que o Senhor faça por minhas mãos o que decidiu, né, anunciando a morte dele sem ele perceber também. Então, sempre que ela sai, ela faz um banho ritual, né? Ela toma um banho, né? Toda noite ela toma um banho, fica nessa assim, é um banho ritual para se limpar das impurezas que ela pode ter tocado no acampamento, ou é um banho sedutor, né? Para ficar mais atraente sempre e assim manter o seu plano de sedução, ou as duas coisas ao mesmo tempo, né? E aí, o prazo... Boa noite, Anne, que diz que não vai poder assistir agora, mas Deus abençoe, depois você assiste. Já era para eu estar nos finalmente, mas a história é muito interessante, na verdade, né? Então o prazo de 5 dias vai se esgotando, né? E aí a cidade está lá, o cara está esperando 5 dias, senão nós vamos nos render. E aí o prazo está se esgotando, mas no limite o Holofernes dá um banquete. Em banquete, coisas acontecem, né? Lembrem-se do que nós lemos no final de semana passado na igreja com João Batista, né? Banquete, bebida, bebe um pouco para mais, Judite vai lá beber com ele, comer com ele separadamente o alimento dela, e o Holofernes fica fascinado por Judite, né? Diz o texto que ele ficou fascinado por ela e bebeu tanto vinho como nunca bebera num dia só. Ele bebe vinho demais. E aí vai acabando a festa, o pessoal vai saindo, né? Judite é sedutora, ela é muito bonita, está na cara que o Holofernes quer ter relações sexuais com ela, então o pessoal deixa Judite sozinha com o Holofernes. Só que ele está completamente trêbado, né? Então ele cai lá de bêbado, e o que Judite faz? Ela tira a sua akinaque, é o termo que está usado aqui, akinaque, é uma espada curta. Eu usei o termo original porque assim está em grego, mas não é um termo grego, é um termo persa, né? É um empréstimo que a língua grega fez do persa, o que torna outra coisa interessante, né? Que contexto é esse, né? Mais um traço de uma bagunça do contexto aí.
E ela pega essa espada curta e ela faz uma oração. Senhor, faz-me forte neste dia, Deus de Israel. E aí ela dá 2 golpes e degola, para lembrar a palavra certa, degola o Holofernes, né? Ela arranca a cabeça do Holofernes, ela sai, entrega a cabeça do Holofernes para sua serva, que coloca essa cabeça no balaio de comida, né? Onde que estavam as comidas, o alforge, na verdade. Isso aqui é interessante, né? Porque Caravaggio pinta a cena da degola do Holofernes com a serva já do lado, né? Apoiando Judite. E o texto conta pra gente que Judite estava sozinha, o que dá mais tensão na cena. Ela não tem o apoio de ninguém. É ela e o general. É ela e a coragem de matar uma pessoa, né? E aí elas saem do acampamento com a cabeça escondida, elas saem carregando a cabeça. Por que elas saem do acampamento sem ninguém parar as duas? Porque todo mundo se acostumou de ver que elas saíam todo dia para fazer oração, né? Então estava resolvido esse problema. E aí elas vão para a cidade, batem as portas da cidade de Betúlia, imaginária ao meu ver, e abrem as portas, aqui a cabeça do general que ia derrotar essa cidade. O povo fica muito animado, agora a gente ganha essa guerra. O povo lá no acampamento dos assírios, eles ficam desesperados quando veem o general deles, o grande Holofernes, degolado, e pensam assim: que povo é esse que consegue entrar no nosso acampamento, degolar o general, né? Que astúcia é essa? E ficam tão assustados que tremem de medo, e aí eles vão fugir, né? Judite vai ter um plano, ela vai bolar o plano de guerra, ela decide como que Israel vai ir para cima para assustar esse povo, e dá certo o plano de Judite, né? O povo foge, né? O povo do Holofernes, o povo da Síria foge, e Judite garante paz para o povo de Israel enquanto ela está viva, vai dizer o final do texto, né? É muito interessante o finalzinho, né? Lá no capítulo 15 já, Judite vai receber, as pessoas vão deixar que ela pegue todos os bens do Holofernes lá, as riquezas dele, como seus despojos de guerra, né? Como ela é uma guerreira que tem também o seu direito aos despojos. Então ela tem, e ela mesma diz lá que ela coloca sobre uma mula e vai encaminhando-se à cidade com os pertences do falecido. Como acontecia na antiguidade, né? Um povo derrotado, o povo que venceu saqueia tudo. E aí ela vem como se fosse uma entrada triunfal, né? Um triunfo da guerreira que venceu a guerra, né? Só que lembremos que ela é uma mulher. Tem uma coisa muito interessante, eu vou ler o último trecho que eu vou ler assim um pouquinho maior, no capítulo 15, versículo 11, até o final do capítulo 15, mas presta atenção que vale muito a pena. Eu sei que vocês podem estar cansados de ouvir há quase 1 hora, a minha voz está começando a falhar também, mas a história vale a pena, tá? A população de Betúlia, né, judaica, saqueou o acampamento por 30 dias, para ter uma noção do tamanho do acampamento de guerra que eles tinham feito lá. Deram a Judite a tenda de Holofernes, toda a sua prataria, os leitos, as vasilhas e todos os seus móveis. Ela o tomou e o colocou sobre sua mula, atrelou seus carros e empilhou tudo em cima deles. Né? Judite é para frente, ela sabe resolver as coisas. Todas as mulheres de Israel correram para vê-la e organizaram um grupo de dança para festejá-la. Judite tomou em suas mãos tirsos e deu-os às mulheres que a acompanhavam. Agora vem a parte surpreendente. Judite e suas companheiras coroaram-se de oliveira. Isso é um costume grego, né? Um costume muito estranho, fora de um contexto grego, que favorece a ideia de ter sido escrito no período helenístico já também. Depois ela foi para a frente de todo o povo e conduziu as mulheres na dança. Agora Judite está na frente do povo. Todos os homens de Israel, armados e coroados, acompanhavam-nas cantando hinos. Isso é uma inversão. Isso aqui é muito interessante. Me parece que é uma inversão do que a gente tem lá no Êxodo, com Miriam e Moisés, né? Lá no Êxodo,
a gente tem Moisés cantando, conduzindo o povo no cântico, quando o exército dos egípcios é aniquilado no mar, não é isso? Êxodo capítulo 15, isso mesmo, né? Moisés e os filhos de Israel entoaram este cântico. E aí tem um longo cântico, termina o cântico de Moisés com os homens, e aí fala, porque os cavalos de Faraó com seus carros de guerra e com os seus cavaleiros entraram no mar, e o Senhor fez com que as águas do mar voltassem e os cobrissem. Lembrando que cavalos de guerra não valem de nada diante do Deus de Israel, né? O mesmo tema aqui de Judite. E aí vem lá, em Êxodo, a profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia, cantem ao Senhor porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. É interessante essa participação de Miriam? Só que ela está repetindo os primeiros versos que Moisés cantou com os homens. Aqui na história de Judite, os homens são coadjuvantes, eles vêm acompanhando Judite, que é a grande heroína, que está na frente dançando com as mulheres. E tem mais, Judite não canta um verso copiado do que cantou Moisés, nem nada. Ela entoa um hino gigante aqui no final também no capítulo 16, que ocupa mais de uma página. Ela canta, ela compõe o hino, né? E os homens vão só acompanhar. E aí eu vou terminando, né? Não vou ler o hino dela, eu só vou ler do hino um verso, porque a gente já leu esse verso antes na oração que ela fez lá no começo da participação dela na história, que é o seguinte, porque o Senhor é o Deus que põe fim às guerras, né? Porque o Senhor é o Deus que põe fim às guerras. No meio do povo, livrou-me das mãos dos que me perseguiam. Esse aqui é o texto, eu estou traduzindo do texto grego, porque a Bíblia de Jerusalém traduz de versões e não do texto grego, e fica um texto diferente e sem muito sentido aqui. Mas veja, essa ideia é importante para o livro de Judite, porque o Senhor é o Deus que põe fim às guerras. Não somos nós que ganhamos as guerras, é o Senhor que põe fim. E aí, por isso, esse tema é muito valoroso também e valioso para nós cristãos também, né? Saber que nas aflições, por mais que pareça sem solução, por mais que pareça haver um abandono da parte de Deus, a gente precisa recuperar a noção de que o Senhor é o dono da história e de que Ele é capaz e Ele põe fim às guerras que nos perturbam, né? Muito mais do que cavalos e cavaleiros, né? Ele não se impressiona com essas forças, porque Ele tem todo o poder, né? Agindo, e aí também o livro de Judite traz essa ideia, né? Agindo por caminhos muitas vezes inesperados. O esperado seria Deus fazer o exército de Israel crescer, receber um reforço e aí vencer a guerra, né? Deus não age da forma esperada muitas vezes, né? E o livro de Judite quer convocar as pessoas, os seus leitores, a entenderem isso e a aprenderem a confiar em Deus e a continuar confiando em Deus, né? Finda-se a história, o povo vai todo passar pela purificação. Tem uma preocupação judaica muito grande aqui, né, de fazer a purificação para poder cultuar. Eles fazem o seu banho ritual, vão a Jerusalém e oferecem sacrifícios no templo em Jerusalém. Lembremos-nos que o templo em Jerusalém é argumento de Judite para não se renderem. Se nós nos rendermos, vão destruir o templo, vão profanar o templo, não pode acontecer isso. Então, ela o defende, né? E aí Judite vive muitos anos, fica famosa sobre toda a terra, permanece viúva, ela não quer casar com mais ninguém, então ela não tem filhos, parece que ela nem precisa ter filhos, porque ela garantiu a vida de uma multidão. E ela não se envolve com homem nenhum, né? E tem essa ênfase aqui no texto, né? Ela não se envolveu com homem algum desde a morte do marido. Parece que o texto quer dizer assim, olha, ela seduziu o Holofernes, ela agiu com sedução diante dos homens daquele povo lá.
mas ela se manteve intocada, né? Ou seja, houve sedução, mas não houve sexo propriamente, né? É isso que o texto quer assegurar no finalzinho dele. A questão ética é essa, né? Ela mentiu, né? Mas eu queria lembrar, eu não lembrei de falar, né? Davi também mentiu, né? Vocês se lembram lá da mentira de Davi para conseguir comida, né? Ele diz, o rei mandou a gente numa campanha. O primeiro livro de Samuel, eu acho que eu anotei isso, eu acho que é 1 Samuel, capítulo 21, se eu não me engano, que Davi mente, né? E aí por isso eu estou dizendo que eu acho que Judite tem uma proximidade muito curiosa com Davi, né? Também por isso, acho que a gente deveria até sistematizar isso um pouquinho depois. Mas eu acho isso muito, muito precioso, né? Aqui. O sacerdote pergunta, né? Por que você está sozinho e ninguém veio com você? Davi respondeu ao sacerdote, a Aimeleque: o rei me deu uma ordem e me disse que ninguém deveria saber porque ele me enviou e qual a tarefa de que ele me incumbiu. Quanto aos meus soldados, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora, o que você tem à mão, dê-me 5 pães, ou o que puder encontrar. E aí, Davi vai comer dos pães que não poderiam ser comidos por mais ninguém, né, que eram para aquele uso específico no culto. Davi mentiu aqui, né? O rei não mandou Davi, o rei na verdade estava perseguindo Davi. Isso é muito, muito curioso, né? Essa proximidade ética entre Davi, o guerreiro sanguinário também, e Judite, essa guerreira Judite, mas que também compõe cânticos como Davi, que mente como Davi para um fim necessário, né? Não quer dizer que a mentira deixa de ser errada, que os fins justificam os meios, mas quer dizer, talvez, que em situação de guerra, coisas feias acontecem e coisas são conseguidas por caminhos não muito agradáveis, né? É isso, né? E em tudo isso, a grande lição é confiança em Deus, né? E esperar em Deus. Pois é. Tem uma pergunta aqui do Tiago, né? Cadê? Deixa eu ver. É que ficou grande o texto, não aparece todo para mim, né? Tá, ela viveu tantos anos, ao finalzinho do livro, né? É o finalzinho do livro. Devemos rejeitar essas peculiaridades nos apócrifos ou devemos nos aprofundar, por exemplo, encontrando uma fonte, arqueologia, etc., para nos utilizar dos apócrifos? Tiago, eu tinha falado no último estudo sobre Tobias, né? Eu não entendo que os apócrifos sejam necessariamente mais preciosos, sendo eles históricos, né? Sendo eles reflexo de acontecimentos históricos. Eles podem ser textos inventados e mesmo assim comunicar verdades, e mesmo assim comunicar algo que pode nos edificar, né? Não faço esse critério assim, só é válido ler se for histórico. Não, isso não. É praticamente impossível justificar toda aquela confusão que há no começo do livro de Judite, aquela confusão histórica, né? É praticamente impossível. Eu entendo que é proposital aquela confusão e que seria ir contra o texto, de certa forma, você querer provar a sua historicidade, né? Que me parece que a proposta do texto não é ser histórico, não. E também não estou fazendo esses estudos dos textos apócrifos tentando reabilitá-los, né? Eu não quero ir contra o que está definido na edição da Bíblia de Lutero, do que foi feito lá, e falar assim, não, mas os apócrifos têm uma canonicidade, vou chamá-los de deuterocanônicos também. Não vou fazer isso, né? Eu estou chamando-os de apócrifos mesmo, como Jerônimo fez, como Lutero fez. Estou entendendo que são bons de se ler, que são
edificantes, fazem a gente pensar. Eu não sei vocês que acompanharam o estudo inteiro, mas para mim essa leitura me faz pensar em confiança em Deus, ela me faz pensar na minha vida como alguém que precisa confiar em Deus, esperar em Deus nos momentos em que parece haver somente desespero, mesmo não sendo um livro inspirado por Deus, mesmo não sendo um livro que está tratando de eventos históricos, necessariamente, né? Mas essa é a minha opinião, assim, né? Como luterano, um luterano satisfeito com o que a tradição luterana já construiu no passado sobre isso, né? Acho sim que a gente, óbvio, né, que a gente pode e deve ler esses textos apócrifos, tanto é que estou fazendo esses estudos, né? Mas não para reabilitá-los, né? Para mantê-los habilitados no lugar que eles têm. É isso que eu queria dizer, no lugar que eles têm entre nós, né? Talvez não entre nós brasileiros, porque nós não os temos nas nossas Bíblias da Igreja Luterana, né? Deveríamos ter nas Bíblias da SBB, até cobrar da SBB que publicasse uma Bíblia da Reforma Luterana com os apócrifos para o povo poder ler, né? Já que a gente diz que eles são bons de se ler. Mas só isso, e não mais do que isso, né? Mas depois a gente conversa também, né, por outros caminhos, né? Agora a voz já está indo embora. Então é isso, pessoal. O estudo de hoje, né, foi um pouquinho além do normal do tempo, mas eu queria ainda fazer uma oração com vocês, né? Nessa oração, eu quero incluir qualquer petição que vocês façam, né? Eu incluo já uma petição pela família da Janaína, que está aqui conosco. O tio da Janaína faleceu, vítima de Covid, essa semana. É um caso triste também, uma pessoa relativamente nova, né, 64 anos, se eu não me esqueci. Então, nós oramos pela família que certamente fica muito abalada e triste com a perda, né? Então, é isso. E oramos, claro, pela igreja, pelas comunidades de fé que estão aqui representadas, né, pelos pastores das pessoas que aqui estão. Vamos nos unir, então, em oração. Amado Senhor, nós te agradecemos pela vida, te agradecemos por teu cuidado. Nós clamamos a Ti, como sempre, colocamos diante de Ti nossas petições, já pedindo que o Senhor conforte e continue confortando a família do Senhor Paulo, que faleceu essa semana, abençoando a família da Janaína, de sua mãe Heloísa, de todas as pessoas que sentem essa perda e que choram por isso. Conforta os corações e dá a todos a esperança que nos promete a Tua palavra. Nós te agradecemos pela conversa que tivemos hoje e clamamos ao Senhor que nos ajude a que aprendamos sempre a termos confiança em Ti, a estarmos apegados a Ti e a nos voltarmos à verdade de que podemos nos aquietar e saber que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Senhor da história, é o Senhor do tempo, é o Senhor que não tem limitação que o faça retroceder, mas que guarda a nossa vida em todo o tempo. Nós pedimos perdão pelos nossos erros, pelas nossas inconstâncias e clamamos que o Teu Espírito nos ilumine e nos fortaleça diariamente. Abençoa nossas igrejas, nossas comunidades de fé, abençoa os pastores das pessoas que acompanharam este estudo, abençoa para que nós possamos proclamar o Teu Evangelho com coragem, sem receio e com confiança plena em Ti, porque é o Senhor que faz a obra acontecer. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus Cristo, nosso amado Senhor. Amém. É isso então. Um comentário aqui do Bruno. Tobias é deleitoso como um romance. Assim, Judite me lembra um drama deleitoso. É verdade. Muito bom, muito bom. Que bom que vocês estão acompanhando, pessoal. Que bom que vocês estão gostando, né, dessa nossa aventura.
Semana que vem eu vou fazer um estudo no domingo aqui na comunidade, no culto, sobre interpretação da Bíblia, né, sobre o básico para a gente interpretar a Bíblia direito. O que a gente faz para ler a Bíblia direito? Né, princípios de boa interpretação da Bíblia no domingo. Então, na terça que vem eu faço esse estudo por aqui, para quem não estiver no culto. E na outra terça a gente continua lendo apócrifos. Me parece que o caminho bom seria ler o livro de Esther, né, os acréscimos do livro de Esther. Até bom para ser menos conteúdo, para a gente não demorar tanto, assim, não cansar tanto vocês. Um grande abraço, bênção de Deus, continuamos conversando, tá? E até a próxima.